bom dia a todos. É muito bom poder estar participando aqui do evento da Engenharia Ambiental. Eu sou engenheiro também, engenheiro ambiental e sanitarista, e eu acho muito bacana estar podendo passar um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos aí na área do saneamento para os colegas de graduação, animar um pouco o pessoal, mostrar um pouco de como é que está o mercado do saneamento no Brasil, que a proposta está muito boa no momento. Eu sou engenheiro, como eu falei, sou engenheiro ambiental e sanitarista, formado pela Unicatólica. Eu sou mestrando também em engenharia ambiental pela UFT. Projeto esse que é dentro dessa linha que eu vou apresentar hoje. Eu atuo já na área do saneamento em torno de 5, 6 anos já. Apesar de ser um pouquinho novo, eu consegui entrar novo no mercado do saneamento. Eu entrei em 2016, 2015 para 2016 na Odebrecht Ambiental na época, passei 4 anos e meio na BRK Ambiental e agora estou na Hidroforte Saneamento, que é como o Thales falou, é uma companhia de saneamento privada que presta serviço no Tocantins, no Pará, e está expandindo agora para outros estados. Eu vou apresentar aqui a minha tela. Só um comentário, Gabriel. Acredito que você encontrou um colega de turma. Marcos Vinícius no chat. Ah, o Marcos? Sim, sim. Então, quando o Thales me chamou, pessoal, se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone aí, porque eu estou apresentando e eu não vou conseguir ver o chat. Quando o Thales me chamou, eu propus para ele esse tema, porque é um tema bem relevante hoje no mercado do saneamento, e é um tema que a gente quase não vê dentro da graduação. Eu vim ver isso quando realmente eu entrei no mercado de trabalho, eu vi o mundo, o que é a parte de eficiência operacional dentro da área do saneamento. A gente vê muita questão de projeto de água, projeto de esgoto, a parte de gestão do sistema em si, a gente acaba não tendo essa oportunidade de ver dentro da graduação. Então, por isso eu achei bastante importante trazer esse tema da eficiência operacional dentro de um sistema de saneamento. Esse tema hoje é o tema que brilha os olhos dos gestores de saneamento, porque quando a gente fala de eficiência, a gente fala de trabalhar de forma eficiente e, consequentemente, a gente tem uma redução de custo, a gente tem uma redução de consumo do consumo de determinado insumo. Então, isso aí dentro de uma companhia de saneamento, isso aí brilha os olhos de qualquer gestor. Então, se a gente for começar analisando o índice de atendimento de água no Brasil, a gente vê que nos últimos anos nós conseguimos avançar significativamente. Hoje nós estamos aí acima dos 80% de abastecimento de água, água tratada. O grande problema é que esse atendimento ele não ocorre de forma homogênea no país. Então, a gente observa que, como sempre, quando se tratando de saneamento, a região norte e nordeste aqui do país ainda encontra-se bem abaixo da média nacional. A gente pode observar que a região norte do Brasil, por exemplo, a gente tem 57% apenas de abastecimento. A região nordeste, 73%. E quando nós vamos para o sul, sudeste e centro-oeste, a gente vê que a gente já tem valores que considera-se universalizado esse abastecimento. Então, a gente pode observar uma discrepância muito grande entre essas regiões brasileiras. E isso se deve principalmente a quê? A questão da gestão do saneamento. A gente observa, a gente vai ver mais à frente que esses locais onde a gente tem um índice de atendimento ainda baixo, a gente tem índices de perdas altíssimas. Então, isso acaba prejudicando esse investimento na expansão do sistema e faz com que nós tenhamos aí uma demanda reprimida de atendimento. Então, como eu falei, esse tema de eficiência operacional dentro do saneamento, ele é antigo, mas ele acaba se fortalecendo recentemente dentro do nosso atual cenário de saneamento no Brasil, por conta do marco regulatório do saneamento. Vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter visto isso aí. Então, quando a gente começa a ter
um aporte maior da iniciativa privada dentro do saneamento no Brasil, a gente observa que existe uma mudança de postura e uma mudança de visão, porque uma empresa privada, como qualquer outra, ela visa o quê? Ter lucro. Ela não adianta ela tocar um negócio sem ter lucro. Então, a gente vê que a partir do momento que tem esse marco, a gente sobe um degrau aí, a gente começa a ter uma cobrança muito grande por eficiência operacional, porque se eu aumento a minha eficiência operacional, eu aumento a minha margem de lucro. Então, a gente tem esse marco regulatório, eu não vou falar, ele é muito extenso, depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, vocês podem tá se inteirando mais sobre esse assunto. Mas um dos pontos que favoreceram aí essa ampliação dessas empresas e companhias privadas dentro do saneamento foi a questão de que esse marco ele acaba estimulando essa concorrência entre as companhias privadas e as estatais. Então, isso aí está fazendo com que a gente consiga privatizar e criar interesse de empresas privadas para tocar essa área de saneamento. Recentemente, a gente viu aí, não sei se vocês estão por dentro, mas a gente teve a privatização de Maceió, a gente teve a privatização aí do estado do Amapá, do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro foi dividido em 4 blocos, cada bloco foi leiloado por uma média aí de 8 bilhões de reais. Então, muitas vezes o estado ele não dá conta de tocar esse sistema de tratamento de água, de abastecimento. Então, ele acaba não conseguindo investir e fica aquele negócio engessado. Então, quando eles fazem esse leilão, eles privatizam, eles acabam abrindo o capital para investimento. Então, hoje a gente está tendo muito investimento nessa área de saneamento e hoje, para quem gosta da área, né, para quem quer atuar na área, eu posso dizer para vocês que o mercado tá aceleradíssimo, nos próximos 5, 10 anos vai continuar acelerado, porque a gente já está tendo uma demanda muito grande por mão de obra e já começou a faltar profissionais no mercado. Recentemente, a gente vem recebendo muita proposta de grandes companhias aí para quando eu falo nós, é os profissionais, né, da área do saneamento, para a Egea, Iguá, BRK e um monte de outras companhias pequenas, porque começou a faltar profissional. Então, quem gosta da área aí, eu digo que está seguindo um caminho certo. E eu vou falar agora das principais frentes de eficiência operacional. Quando a gente fala de eficiência operacional dentro de uma companhia, basicamente a gente está falando de gestão de perdas de água, de eficiência energética e de automação e controle de produção e distribuição. Falando de perdas no sistema de abastecimento de água. O que seriam essas perdas? O Tardelli define basicamente a diferença do que eu disponibilizo para o meu sistema de distribuição e o que realmente é micromedido. Por exemplo, eu distribuí 100 mil metros cúbicos para o meu sistema de distribuição e o meu cliente consumiu apenas 50. Então, a gente está falando do que é? A gente está falando de 50% de perdas, a grosso modo, né? Então, de 100% da água que eu entrego, 50% se perde. E isso aí pode parecer um número alto, mas quando a gente fala da região norte do Brasil, infelizmente a gente tem níveis assim altíssimos de perda. A gente pode observar aqui nesse gráfico que a região norte do Brasil ela está à frente aí de todas as outras regiões do Brasil, com 55,5% de perdas na distribuição. Por se tratar de água, a gente tem uma certa abundância de água na região norte do Brasil, diferente de algumas regiões, por exemplo, Sudeste, recentemente, ele enfrentou problemas de escassez hídrica. Então, a região norte, por ter uma abundância de água, muitas vezes essa questão era deixada de lado, porque tem a abundância, então deixa perder. É melhor do que investir em uma gestão adequada desse meu sistema. Então, a gente vê que a região norte do Brasil está à frente aqui com 55,5% de perdas, região nordeste com 46%, e a gente observa que a região sudeste, sul e centro-oeste, eles estão abaixo da média nacional, que é de 38%. E essa falta de gestão acaba impactando em sérios problemas econômicos, técnicos e sociais. Econômicos porque a empresa, a companhia de saneamento, ela tem que tratar cada vez mais água,
para alimentar essa demanda do cliente, essa demanda de perdas. Então, eu tenho consumo de energia, eu tenho consumo de produto químico, eu tenho um gasto com hora homem, com HH, problemas técnicos, faz com que o meu sistema entre em colapso. Meu sistema ele é dimensionado para atender 100 mil habitantes, porém, eu estou com 50% de perdas, então eu vou ter uma sobrecarga nesse meu projeto, né, nessa capacidade do meu sistema, e isso faz com que cada vez eu tenha que investir mais, ou eu sobrecarrego um sistema, eu sobrecarrego a minha estação de tratamento, minha bomba, enfim. E sociais, por quê? Além de problemas ambientais, ele também acaba acarretando um problema social de não conseguir expandir o meu sistema de tratamento, o meu sistema de abastecimento. Então, eu faço com que uma parcela da população hoje não tenha acesso a esse produto, porque eu estou gastando muito em expansão do sistema para atender a minha demanda de perdas e não para atender outros bairros, por exemplo, outras cidades, outros setores que não têm acesso a essa água. Aqui a gente tem um dado do Instituto Trata Brasil, em média, aí, por dia, a gente desperdiça 7 mil piscinas olímpicas de água potável. Isso aí dá, por ano, uma perda de 10 milhões, 10 bilhões mais ou menos. Aí. Imagina a gente, se nós fizéssemos um trabalho aí, uma gestão adequada desse sistema, e eu pegasse esses 10 bilhões e investisse aí em saneamento. Ia dar um up muito grande no nosso sistema brasileiro de saneamento, a gente ia dar um pulo no ranking bem grande. Então, a gente vê que o impacto é muito significativo pela falta de gestão hoje. E falando de perdas, a gente tem basicamente dois tipos de perda dentro do sistema de abastecimento. A gente tem a perdas aparente, nós temos as perdas reais. Falando de perdas aparentes, as perdas aparentes basicamente é toda água que não é medida ou que não tenha seu uso definido. O que seriam essas situações? Vamos lá. Então, essa perda aparente ela pode estar relacionada ao macromedidor. O macromedidor é o equipamento que nós utilizamos para verificar quanto de água eu estou injetando no meu sistema. Então, se esse meu macromedidor ele tem erro de medição, eu posso dizer que eu estou injetando mais ou menos água no meu sistema, e isso aí não é uma perda real, vai ser uma perda aparente. Por exemplo, eu digo que eu injetei 100 mil litros de água no meu sistema, mas na verdade eu injetei 90. Então, esses 10 mil litros aí vão entrar para a parcela de perdas, que na verdade não são perdas reais, elas são perdas aparentes. O mesmo se aplica ao hidrômetro. O nosso hidrômetro, o hidrômetro que nós temos na nossa casa, ele tem uma vida útil e, com o passar dos anos, ele começa a medir menos. Então, por isso que existem um plano de troca. Então, essa submedição acaba também impactando na perda aparente. Por exemplo, eu consumi 10 e meu hidrômetro mediu 7. Erro de leitura. Como a leitura dos hidrômetros hoje, já existem tecnologias que essa leitura é feita de forma remota, de forma automática, mas ainda é muito caro para a gente conseguir colocar em escala, colocar realmente para rodar em todas as residências. Então, hoje a leitura é feita através de leitura, o leiturista vai lá, lê o hidrômetro e lança no sistema, no smartphone, anota numa planilha, dependendo da região, e como tudo que é feito pelo ser humano, é passível de erros, né? Então, ocorrem, às vezes, erros nessa medição. Então, isso acaba também entrando para perda aparente. E o outro vilão também das perdas aparentes são as fraudes e irregularidades. O cliente vai lá, ele faz um bypass, ele adultera o hidrômetro, ele faz uma ligação direta, então isso aí acaba também se tornando perda aparente. A perda real, não. A perda real é toda a água que vaza no sistema e não chega à instalação do usuário. Isso aí geralmente está relacionado a vazamentos em rede, vazamento em ramal de ligação do cliente, no kit cavalete, no hidrômetro, extravasamento de reservatório. Então, essa perda realmente é uma água que não chegou a um consumidor final. Essa água se perdeu ao longo do caminho, né? E falando de perdas aparentes, como é que a gente faz essa gestão e esse combate a perdas aparentes? O primeiro passo é a fiscalização de fraude. Então, hoje nós temos nós temos a disponibilidade de vários equipamentos aí que podem estar nos auxiliando nessa fiscalização de fraude e irregularidade. Aqui, por exemplo, a gente tem na tela o correlacionador de ruídos, um geofone, o georradar. Então, o correlacionador de ruído é um equipamento que nós colocamos
entre trechos da rede, e ele tem uma inteligência artificial que ele consegue correlacionar ruídos e ele indica para a gente onde tem um possível vazamento ou não, onde tem uma possível fraude ou não. Então, esse equipamento nos auxilia bastante hoje. O Geofone, esse equipamento que vocês estão vendo aqui, é basicamente um equipamento que amplia e amplifica o som, os sons em gerais. Então, com esse equipamento é possível a gente verificar se o cliente tem um bypass. O que seria esse bypass? Seria de fazer uma ligação antes do hidrômetro e ligar a casa para reduzir a tarifa. Então, com esse equipamento, a gente consegue fechar o registro do cliente e ouvir se está tendo passagem de água ou não. E a gente tem o Georadar. O Georadar é um equipamento que ele emite ondas que auxiliam a gente a verificar se existem tubulações embaixo da terra ou não. Não sei se vocês já chegaram a passar por algum local e ver um funcionário fazendo esse trabalho. Mas esse equipamento aqui permite a gente enxergar um ramal, uma rede. Então, se o cliente fez uma rede adicional, a gente consegue detectar com esse equipamento. Então, falando de fiscalização de fraude, basicamente é isso. Outro ponto é a calibração de equipamentos de medição. Como eu citei lá, um macromedidor. Então, a companhia de saneamento tem a obrigação de fazer a calibração desses equipamentos. A gente pode fazer isso através de bancadas, existem bancadas onde a gente faz a calibração desse equipamento, a gente consegue aferir o erro dele e mexer no coeficiente de medição dele. Então, a gente faz esse ajuste nele. Ou com a bancada, ou em loco, né, com a maleta de pitometria. Essa maleta, ela faz o papel do macromedidor, é como se fosse um macromedidor padrão, que a gente consegue calibrar os outros equipamentos. Análise de perfil de consumo. Um dos pontos que muitas companhias acabam errando é pensar que hidrômetro é a mesma coisa. Não. Cada cliente ele tem um perfil diferente e cada cliente demanda um hidrômetro diferente. Então, dentro da hidrometria, nós temos hidrômetros de vários modelos e vazões diferentes. Por exemplo, eu não vou colocar um hidrômetro que eu coloco numa casa que um cliente consome 10 metros cúbicos por mês em uma indústria. Infelizmente, algumas companhias acabam cometendo esse erro ainda hoje e acabam perdendo muito faturamento por conta disso. Então, uma das soluções é a análise do perfil de consumo do cliente. É feita uma análise preliminar, tipo, avaliando a quantidade de moradores, a quantidade de... o padrão da residência. Pelo padrão da residência, dá para a gente fazer uma análise prévia. Mas cliente com um consumo maior, que a gente observa que tem uma casa com piscina, ou uma fábrica, uma empresa, uma indústria maior, o correto é fazer essa análise do perfil de consumo. O que seria essa análise do perfil de consumo? Eu pego esse equipamento chamado Sibler, eu acoplo ele em cima do hidrômetro e eu consigo analisar ao longo dos dias e ao longo das horas qual o consumo do cliente. Com isso eu consigo dimensionar o equipamento de forma correta. Existem hidrômetros de 1,5 metro cúbico, 1,5 por hora, 2, 3, 5 e assim vai. Então, essa análise do perfil de consumo e esse dimensionamento adequado do hidrômetro é essencial. Outro ponto também muito interessante é o plano de troca de hidrômetros. O hidrômetro, como todo equipamento, e principalmente um equipamento de medição, ele tem uma vida útil. Então, a maior parte das cidades hoje, elas utilizam esse hidrômetro velocimétrico. Esse hidrômetro velocimétrico, ele tem uma vida útil média de 5 anos. Então, de 5 em 5 anos é necessário efetuar a troca desse equipamento, porque, como a gente pode observar aqui nesse gráfico ao lado, nessa figura ao lado, a gente observa aqui, essa linha vermelha é a curva de medição do hidrômetro. A gente tem aqui o erro e a gente tem aqui as vazões. Então, o que acontece? Conforme esse hidrômetro vai ficando mais antigo, essa curva aqui, ela começa a se deslocar para a direita. Então, em vazões pequenas, esse hidrômetro começa a parar de registrar. Então, por exemplo, aqui, um hidrômetro de 10 anos, 15 anos, vai começar a ter esse perfil. Ele vai começar a medir a partir de vazões bem altas. Enquanto esse novo aqui, a partir da vazão mínima aqui, antes da vazão mínima, ele já começa a medir. A gente observa que o erro começa maior, conforme a vazão vai aumentando, esse erro vai diminuindo. Isso não acontece com o hidrômetro mais antigo. Então, ele precisa de uma vazão muito alta para rodar a hélice dele interna, fazendo com que nós tenhamos um erro e uma submedição muito grande.
Esse outro hidrômetro aqui que vocês estão vendo na tela é o volumétrico. Eu acho que quem é de Palmas aí percebeu que esses hidrômetros velocimétricos estão sendo substituídos por esse volumétrico. Esse volumétrico, a grande diferença dele para esse volumétrico é porque ele tem uma rangeabilidade muito grande. O que isso quer dizer? Ele mede de vazões baixíssimas a vazões muito altas. Então, além de combater esse problema aqui de perfil de consumo, ele é muito versátil, ele funciona tanto com um cliente de baixo consumo e alta, ele não tem um erro muito grande. Por isso que muitos clientes acabam reclamando de tarifa alta após a troca desse medidor, porque esse medidor velocimétrico, aquele finalzinho da boia da caixa d'água, aquele vazamento pequeno no vaso sanitário, aquela torneira pingando, ele acaba não conseguindo registrar isso. Esse velocimétrico não. Esse volumétrico não, ele registra tudo. Então, é muito interessante também essa questão da escolha adequada do equipamento. Falando de gestão de perdas reais, que seriam os vazamentos e extravasamentos, a gente tem aqui a cruz de Lambert para nos orientar. Lambert é um grande estudioso da área de perdas reais, ele é da IWA, do Instituto Internacional da Água. Hoje é o maior órgão que nós temos aí quando se trata de perdas, eles que têm os materiais mais ricos, os melhores estudos. Então, o Lambert ele foi aí um pioneiro. E ele propôs uma cruz de combate às perdas reais, que basicamente, para combater a perda real, ele diz que a gente tem que fazer um gerenciamento de pressão, a gente tem que fazer um controle ativo de vazamento, a gente tem que fazer um gerenciamento de infraestrutura e a gente tem que ter uma velocidade e qualidade dos reparos de forma adequada. Então, se a gente atacar todas essas frentes, a gente consegue, segundo os estudos de Lambert, e o que a gente realmente vive na prática, a gente consegue realmente reduzir as perdas reais. Então, essa aqui é uma metodologia muito, muito utilizada hoje, que é o combate dessas 4 frentes de forma simultânea. Eu vou falar um pouco sobre cada um agora. Quando se fala de gerenciamento de infraestrutura, a gente tem a setorização. O que seria essa setorização? Seria a criação de zona de pressão e manobra. Zona de pressão é basicamente eu fazer o quê? Eu pegar, por exemplo, a minha parte alta, vocês veem muito isso em projeto de abastecimento, seria, por exemplo, o quê? Eu colocar um reservatório elevado para atender a parte alta e um reservatório apoiado para medir a parte baixa. Isso faz com que, quais são os meus ganhos que eu tenho? Por exemplo, se eu botar esse reservatório elevado para abastecer a parte baixa, além de eu estar injetando uma pressão maior do que o meu sistema precisa, eu tenho um custo com energia para bombear desse reservatório elevado, apoiado para elevado. Então, além de prejudicar meu sistema com altas pressões, eu faço o quê? Eu também tenho um gasto adicional com energia. Isso seria as zonas de pressão. Então, basicamente, eu distribuir o meu sistema, isolar o meu sistema de forma que eu consiga separar ele por zona de pressão. E a zona de manobra, como vocês podem ver aqui nessa imagem, basicamente eu pegar o meu sistema e dividir ele em parcelas menores. Isso me dá o que de ganho? Isso faz com que eu tenha uma facilidade maior na hora de retirar um vazamento, faz com que eu consiga fazer uma gestão mais adequada do meu sistema. Então, é basicamente isso aqui. Eu tenho uma regularização de pressão e vazão maior, eu tenho menor tempo para a manutenção do sistema, eu vou tirar um vazamento, em vez de eu fechar o registro da cidade toda, impactar todos os clientes, eu consigo isolar uma pequena parcela. Em Palmas a gente tem isso de forma mais evidente, porque cada quadro, basicamente, é uma zona de manobra. Então, isso em Palmas é o mundo dos sonhos de um gestor do saneamento. A gente tem redução nos volumes operacionais, porque na hora de tirar um vazamento, eu tenho que dar descarga, eu tenho que despressurizar a rede. Então, se eu isolo uma área menor, tem uma perda de água menor. Imagina aí, se a cidade é a realidade de muitas cidades do Tocantins, a gente tem apenas uma zona de manobra. Então, para tirar, às vezes, um vazamento, é preciso despressurizar todos os quilômetros de rede da cidade, sendo que eu poderia isolar uma área menor. Então, a gente acaba tendo uma perda aí financeira por conta disso. E um aumento no tempo da retirada do vazamento, por exemplo. A gente tem uma maior facilidade na detecção de fraudes e vazamentos e um maior controle do sistema. Então, os ganhos são bem significativos com essa setorização. Falando agora de controle ativo de vazamento. Eu falei do geofone anteriormente.
mas além do geofone, a gente tem vários outros equipamentos aí que a gente utiliza para detectar vazamento. Para quem não sabe, o vazamento, quando ele ocorre na rede, nem toda vez ele aflora, ou então ele não aflora de forma imediata. Então, eu tenho um vazamento de pequeno, médio, até às vezes de grande porte numa cidade, dependendo da característica do solo, esse vazamento aí não vai aflorar na mesma hora. Tem cidades que nem aflora. Por exemplo, Formoso do Araguaia é uma cidade que tem um solo muito rochoso. Eu fiz um trabalho lá e observei o quê? Que vazamentos grandes não afloravam, ficavam ocultos por conta do solo ter muitas fissuras rochosas e a água infiltrava totalmente no solo. Então, esse vazamento acabava não aflorando, vindo à tona. Então, a utilização de equipamentos como geofone, arte de escuta, essa arte de escuta aqui é possível também a utilização dela para detectar vazamentos, correlacionador de ruídos. A gente está fazendo esse trabalho de fazer um controle ativo de vazamentos. É eu ir atrás do vazamento antes dele aflorar. Então, esse trabalho também traz resultados significativos e é de suma importância para esse combate de perdas. Outro ponto também bem relevante é a renovação de ativos. Chega um ponto que não adianta só tirar vazamento, porque aquele vazamento vai ser reincidente, porque o meu material já está deteriorado, o material é de baixa qualidade, ele foi executado há 20, 30 anos atrás com uma mão de obra não qualificada, feito, como se diz, as coxas, né? Então, essa renovação de ativo, ela se torna muito importante. Geralmente, nas companhias de saneamento, tem essas campanhas de renovação de ativo, principalmente do ramal do cliente, que tem uma vida útil menor por conta do material que era utilizado na época, que é aquele ramal preto. Então, geralmente é feito um estudo, utiliza-se ferramentas como o ArcGIS para fazer correlacionar esses clientes que tiveram uma reincidência de vazamentos em ramal, por exemplo, muito grande. É feito um estudo de viabilidade econômica e define-se uma meta para aquele ano de X, Y ou Z clientes que deverão ter seu ramal trocado. Com isso, a gente acaba reduzindo a quantidade de vazamentos e isso auxilia a gente nesse controle ativo de vazamento. Outro ponto interessante é o controle de pressão. Estudos mostram que a pressão está totalmente relacionada à vazão dos vazamentos. Por exemplo, eu tenho um vazamento lá com 10 metros cúbicos hora. Se eu reduzo 10% da minha pressão naquele local, eu vou reduzir automaticamente 10% da vazão do meu vazamento. Então, eles estão diretamente ligados, o controle de pressão, a vazão do vazamento. Além disso, a pressão também está totalmente ligada à incidência de vazamentos. Onde eu tenho mais vazamento, a gente pode observar que são locais onde a gente tem uma pressão mais elevada, porque a gente tem a presença de golpes, a gente tem uma força maior sendo exercida sobre a rede, principalmente na parte da madrugada, onde a gente tem a mínima noturna. Horário esse que ocorre o menor consumo e a pressão vai lá para cima. Então, esse controle de pressão também é essencial quando se fala de gestão de perdas. Outro ponto é a rapidez e qualidade dos reparos. Então, não adianta eu detectar um vazamento, não adianta o cliente indicar um vazamento, eu fazer um trabalho preventivo de localização de vazamento, se eu não tenho uma rapidez, eu não tenho equipe, e eu não tenho uma qualidade no meu reparo. Então, isso aí é muito importante também, esse trabalho de ter uma equipe estruturada, uma equipe com uma mão de obra qualificada, materiais adequados e uma certa rapidez para esse atendimento, senão a água fica vazando e a gente tem uma perda. Outro ponto interessante também é a telemetria de dados. Quando se trata de telemetria de dados dentro de uma companhia, geralmente a gente tem as CCOs, que são sistemas onde a gente consegue verificar, observar o nosso sistema em tempo real. Hoje, principalmente as grandes companhias já vêm implantando isso porque a gente tem ganhos significativos. A gente não espera o cliente ligar dizendo, está faltando água aqui na minha residência, ou o cliente ligar dizendo que tem um vazamento, porque a gente consegue observar isso em tempo real. Então, ocorreu um vazamento, ocorreu uma fraude, ocorreu um vazamento oculto de grande porte, uma bomba parou, alguma coisa, a estação parou, então a gente consegue ver isso em tempo real e combater antes disso trazer um problema para a companhia.
Dentro do controle de perdas reais também a gente tem um nível econômico de perdas. Isso aqui é uma peça fundamental dentro da minha gestão de perdas. Isso me diz o quê? Até onde eu posso investir? A gente viu que no Brasil a gente tem aí em torno de 30, 40, até 55% de perdas, índice de perdas na distribuição. Mas até onde eu posso investir para que eu tenha realmente um retorno financeiro desse meu índice de perdas? Será que compensa eu sair de 55 para 10? Será que compensa sair de 55 para 30? Então, esse nível econômico de perdas, ele fala até onde a gente pode investir sem que a gente tome prejuízo, porque não adianta eu investir, imagina aí que eu estou tendo um gasto aí de perdas de 100 mil reais por mês na cidade de Palmas, um exemplo. Compensa eu investir 120 mil reais? Compensa eu gastar mais do que eu estou perdendo? Não compensa. Com um olhar econômico, né? Não compensa, porque eu vou estar investindo mais do que eu estou perdendo. Então, esse nível econômico de perdas, ele consegue nos dizer até onde a gente consegue investir, até onde nosso projeto vai ter viabilidade financeira. Então, esse indicador aqui é muito importante para um gestor de perdas, para um gestor de eficiência operacional, analisar. Falando agora de indicadores de perdas, a matriz de balanço hídrico da EWA, ela é uma ferramenta aí fundamental para a gente estar fazendo essa gestão e acompanhamento do nosso índice de perdas. Então, basicamente, essa matriz aqui, ela consegue nos auxiliar na identificação de onde está sendo o meu gargalo de perdas. É em cliente, é em consumo não faturado, é em consumo autorizado faturado, é em perdas aparentes, é em perdas reais. Então, aqui a gente consegue mapear e chegar à causa raiz aí de onde está sendo realmente o gargalo da nossa perda. Então, se a gente for analisar aqui a grosso modo, essa faixa aqui é o nosso volume produzido e o volume de água faturado é apenas essa pequena parcela. O restante todinho aqui são águas não faturadas. Então, isso aqui acaba trazendo um impacto financeiro para a empresa. Em relação a indicador de perdas, a gente tem o índice de perda na distribuição, que é o IPD, e o índice de perdas por ligação. O mais utilizado é o índice de perda na distribuição em porcentagem, em percentual, porque ele é de mais fácil entendimento. Por exemplo, eu falo que a cidade está com 55% de perdas, todo mundo consegue chegar a um raciocínio de que consegue, na verdade, a pessoa consegue estimar quanto de água está sendo perdido. Se eu falar de IPL, por exemplo, índice de perdas por ligação dia, fica um pouco complicado do gestor entender. Por exemplo, eu digo, a cidade de Palmas está com 123 litros de perda de litro por habitante dia. Aí você não sabe qual o parâmetro que é bom, o que é ruim. Então, muitas vezes acaba se usando esse índice de perda na distribuição em percentual, porque é de mais fácil entendimento. O problema desse indicador é que se a gente compara uma cidade com a outra, a gente pode ter uma divergência, uma maquiagem aí nessa perda real. Mas o mais utilizado é em percentual. Falando agora de modelagem hidráulica. Para a gente fazer essa gestão de perdas aparentes, a modelagem hidráulica ela é uma ferramenta assim, de suma importância para a gente. Porque ela permite a gente fazer simulações, ela permite a gente analisar onde está tendo perda de carga, onde está tendo demanda reprimida, baixa pressão, alta pressão. Então, ela passa todo um diagnóstico para a gente do sistema. E ela permite também a gente fazer simulações. Antes, o que acontecia? As pessoas faziam projetos e ela ia, muitas vezes, quando ia se executar em campo, acabava saindo diferente daquilo que havia sido planejado, porque o sistema em campo é diferente assim do que a gente projeta no escritório. Então, com o modelo hidráulico, a gente consegue calibrar, a gente consegue levantar todo o sistema, colocar o sistema, o cadastro técnico dentro de um software e colocar as pressões, colocar as vazões, as demandas, a gente consegue criar uma representação do que ocorre em campo, né? Do que realmente ocorre em campo. Então, isso aí facilita a gente na criação de projetos hidráulicos, simulação de intervenção no sistema, apontamento para maiores eficiências hidráulicas e energéticas. Com esse modelo, eu consigo observar, essa bomba está superdimensionada, está subdimensionada, dá para mim setorizar essa área aqui e tirar desse meu sistema que está tendo um booster, que está abastecendo, eu consigo jogar por esse reservatório apoiado. Então, com essa ferramenta, a gente consegue fazer uma série de propostas de redução de custo de energia,
redução de pressão. Então, é uma ferramenta assim, fundamental para a gente quando se fala de gestão de perdas. E quais são esses principais softwares aí de modelagem? O principal dele, os dois principais são o WaterGems, que é um software pago da Bentley. Ele é uma ferramenta muito boa. Ele usa o mesmo motor de cálculo do EPANET, porém ele tem uma série de facilidades aí que o EPANET, por exemplo, não tem. O EPANET faz a mesma coisa que o WaterGems, porém ele tem uma série de limitações. Assim, uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta na utilização do EPANET é o fato da gente ter que fazer esse lançamento das redes dos ativos de forma manual. Então, o WaterGems, a gente acaba tendo um link com a base da Esri, que é do ArcGIS, então a gente consegue, se nós tivermos o nosso cadastro técnico, se nós tivermos nossa base comercial em forma de geodatabase ou em forma de shapefile, a gente consegue importar isso aí diretamente para dentro do WaterGems. Então, o que a gente demoraria aí uma semana, 5 dias para fazer na EPANET, a gente faz em 30 minutos no WaterGems. Tanto a importação de demanda, como de bombas, como de redes. E ele também tem uma série de alarmes para nos auxiliar aí na correção de divergências de cadastro, enfim. Ele tem também uma parte de análise de energia. Ele tem uma série de ferramentas aí que o EPANET não tem. Mas o EPANET também, para quem não tem acesso ao WaterGems, é uma ferramenta assim, muito boa. E como softwares complementares, a gente utiliza muito o AutoCAD e o ArcGIS. Não tem como se falar de modelagem hidráulica sem o AutoCAD e o ArcGIS. Então, são ferramentas complementares aí de análise e de base de dados para a gente estar alimentando o nosso modelo. Dando seguimento à parte de gestão de perdas reais, uma ferramenta assim que é muito utilizada e que traz um grande resultado são a criação dos distritos de macromedição e controle. Segundo o Bajo, esses distritos são áreas estanques que possuem a sua entrada macromedida e eles vão possuir em torno de 500 a 5 mil ligações. Assim, em resumo, o que isso quer dizer? É uma área que possui uma entrada, ela não tem zona de mistura com outras áreas, ela possui a entrada macromedida e ela possui geralmente sensores de pressão na parte alta, média e baixa. Isso faz com que a gente pegue uma cidade, por exemplo, de 100 mil habitantes aí, que tem uma única área de gestão, e a gente consegue quebrar essa área em várias partes menores. Por exemplo, uma cidade de 100 mil habitantes, dá para a gente criar umas 30 a 40 DM6, 60 DM6, fazendo com que a gente consiga ter uma gestão maior do nosso sistema. Então, falando da criação desses distritos de macromedição e controle, o primeiro passo para a gente estar fazendo isso é a gente estar setorizando essas áreas. Então, aqui eu trouxe uma cidade fictícia, a gente tem uma captação, uma estação de tratamento, e a gente tem um tanque de contato, um RAP, que distribui basicamente para todas as cidades. Então, o que a gente tem aqui nesse cenário? A gente tem zonas de mistura, com setor 3, com setor 2, isso aqui é a realidade de várias cidades hoje nossas. Então, o primeiro passo para a gente criar esses distritos de macromedição e controle é a gente setorizar essas áreas, a gente fazer o desmembramento dessas zonas de mistura. Então, basicamente, eu vou isolar essas áreas aí de mistura e vou criar as DM6. As DM6, como vocês podem observar, são áreas isoladas, não tem mistura com outros setores, e tem um macromedidor na entrada do setor. Então, eu consigo medir o que tá entrando naquele setor e eu consigo comparar isso com o micromedido do cliente. Então, o cliente mediu 90 e eu distribuí 100, então eu consigo chegar a um percentual de perda daquela DMC. Isso aí facilita muito na hora de fazer a gestão, de empregar forças no combate às perdas. Imagina que eu tenho 50 DMCs. Eu fazendo uma análise de fator de pesquisa, de mínima noturna, eu consigo saber quais DMCs minhas estão críticas e qual DMC eu devo empregar uma força para estar combatendo essas perdas. Imagina isso, eu tenho uma cidade toda, eu não vou saber que setor eu vou atacar, mas eu tendo uma DMC, as DMCs construídas, eu consigo saber qual DMC está crítica, qual DMC não está crítica. Então, isso acaba facilitando bastante na gestão. E como eu falei, dentro dessas DMCs, a gente tem medições de pressão e vazão. Isso, se nós fizermos a telemetria disso, a gente consegue o quê? A gente consegue enxergar de forma imediata quando ocorre, por exemplo, um vazamento, quando a quantidade de vazamentos está significativa naquele setor,
quando eu tenho uma anomalia de vazão, eu sei que está tendo vazamento, pressão baixa, pode estar tendo alguma anomalia ali naquela determinada área, então isso facilita bastante na gestão e na rápida tomada de decisão. Por exemplo, se eu não tenho essa DMC, se eu não tenho essa telemetria de dados, eu vou demorar aí 1 semana, 2 semanas, 1 mês, até fechar o balanço hídrico da cidade para saber que tem um problema. Eu tendo esse sistema montado de DMCs com telemetria, eu consigo saber de forma imediata. Então, eu evito 30 dias aí, 40 dias de vazamento. O balanço hídrico, quando eu faço essa criação desses distritos, eu consigo ter um balanço hídrico mais refinado, eu consigo chegar a uma precisão maior no meu balanço hídrico, e isso aí, como eu falei anteriormente, me ajuda na tomada de decisão, no planejamento de investimento. Por exemplo, eu tenho 100 mil reais para fazer renovação de ativo. Se eu tenho uma cidade sem DMC, uma cidade que eu tenho uma visão macro dela, eu tenho uma visão, eu tenho um indicador dela como um todo, eu não consigo saber qual setor realmente eu devo investir. Quando eu tenho um DMC, o sistema de DMC, eu consigo analisar aonde eu preciso fazer investimento. Então, eu consigo fazer uma projeção de investimento a longo prazo. Eu consigo fazer um investimento mais assertivo, onde realmente precisa. Isso aí acaba impactando na eficiência operacional da empresa. Quando eu tenho uma DMC, eu consigo, por exemplo, avaliar a mínima noturna, como eu falei anteriormente. A mínima noturna, ela refere-se a uma vazão que ocorre geralmente durante a madrugada, entre as 2 e 3 horas da manhã. E essa vazão é uma vazão onde eu tenho menor consumo do dia. Então, eu consigo estimar qual o volume, qual a vazão dos vazamentos. Então, eu tenho uma mínima noturna aqui, e eu já sei a minha mínima noturna, que é em torno de 3, 4 metros cúbicos por hora. Então, se eu começo a acompanhar esse indicador diariamente, e a mínima noturna aqui está em 4, 5 metros cúbicos, ela passa para 20, eu sei que teve algum problema naquela DMC. Então, eu consigo enviar meu geofonista, enviar o meu encanador para estar verificando e analisando o que aconteceu naquela DMC. E eu consigo trabalhar de forma antecipada. Como eu falei, eu evito de ter um vazamento ali, de ter um problema durante 30 dias, para só depois desse período eu conseguir identificar. Então, com a análise desse parâmetro, eu consigo avaliar e identificar em tempo real quando ocorre algum problema no meu setor. Outro indicador também importante é o fator de pesquisa. O fator de pesquisa é a relação entre a mínima noturna e a vazão média diária. Então, se eu acompanhar esse indicador diariamente, eu consigo avaliar qual a viabilidade de geofonamento daquela área. Então, eu consigo, através desse indicador, saber se tem muito ou pouco vazamento naquela área. Eu posso estabelecer, sei lá, 4, 0,4, 0,5, 0,3 como o meu gatilho. Chegou a 0,3, manda o geofonista, retira os vazamentos da área. Chegou a 0,4, manda o geofonista, retira os vazamentos da área. Isso aí ajuda bastante a gente nesse controle dessa gestão de perdas. O acompanhamento de pressão também é muito importante. Geralmente hoje a gente está instalando, algumas companhias vêm instalando pontos de pressão na cidade. Então, quando a nossa pressão, que a gente tem uma média lá na CCO, a gente sabe que é de 13, de 14, de 15, ela cai, a gente sabe que provavelmente tem um vazamento naquela área. Então, o sistema, através de triangulação, ele consegue indicar para a gente aonde aquele vazamento pode estar ocorrendo ou não. Isso também ajuda na melhoria da imagem da empresa. A gente consegue trabalhar de forma preventiva. Antes do cliente reclamar, a gente já ataca e retira aquele vazamento. Isso faz com que a gente tenha uma melhora da imagem da empresa. E, no final de tudo, a gente tem uma série de ganhos tangíveis e intangíveis. Por exemplo, com essa minha criação desse distrito de medição e controle, eu tenho uma identificação de vazamentos e fraudes de forma preventiva. Eu tenho uma identificação de áreas críticas para fazer investimento, como eu já falei, e aonde eu vou empregar as minhas energias. Não adianta eu gastar minha energia nas 40 DMCs, sendo que eu posso ter 2 DMCs críticas apenas. Então, eu posso ser bem mais assertivo e eficiente nessa minha gestão. A gente consegue também ter uma identificação de variação de pressão, a possibilidade de gestão e acompanhamento do sistema em tempo real. Isso aí, para um gestor, isso aí é fundamental, a pessoa não fica às cegas. Então, quando eu faço um trabalho desse de gestão, de criação de DMC, de atualização cadastral, eu tenho um sistema na minha mão. Muitas cidades hoje não se tem nenhum cadastro técnico, não se tem a noção onde passa a rede, onde não passa. Então,
tem cidades que o gestor fica assim, às cegas, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, quando a gente faz esse trabalho de modelagem, de setorização, de atualização cadastral, a gente acaba tendo um domínio e uma visão como um todo da cidade, o que nos possibilita ter uma tomada de decisão mais assertiva, fazer investimentos de forma mais assertiva também. E como produto final, a gente tem uma redução no índice de perdas e, consequentemente, no custo de produção. Então, eu vou dar um exemplo aqui do meu projeto do mestrado, que eu estou apresentando, é sobre a cidade de Formoso. Isso que eu apresentei para vocês aqui hoje, eu executei na cidade de Formoso do Araguaia, e lá os resultados foram assim significativos. O índice de perda médio lá estava em torno de 45, 48, chegando a atingir índices de 55%. Então, quando eu executei esse trabalho lá, eu demorei em torno de 6 meses para executar esse trabalho, eu consegui reduzir o índice de perdas aí de 55 para 34. Isso aí trouxe um impacto muito grande financeiro. Eu investi no meu projeto mais ou menos uns R$90 mil, e o meu projeto se pagou basicamente no primeiro ano. Então, além de eu ter essa redução de custo, porque eu paguei meu projeto no primeiro ano, nos próximos anos é só lucro, além de eu ter essa redução de custo, eu fiz com que o gestor tivesse uma visão em tempo real do sistema, uma possibilidade maior de gestão. Eu consegui possibilitar uma visão melhor para onde realizar investimentos, em quem investir, em quem não investir. Então, os ganhos assim são significativos e o projeto se paga muito rápido. Então, essa gestão de perdas é essencial hoje para as companhias de saneamento e é o que está brilhando os olhos dos gestores. Quem quer seguir a área de saneamento, quem tem vontade de atuar nessa área, eu indico bastante essa parte de perdas. Hoje a gente tem poucos profissionais que trabalham nessa área, e quem trabalha nessa área hoje está sendo bem cobiçado, está tendo uma oferta de salários bons, assim, comparado à média. Então, é uma área aí que está tendo muito destaque hoje, porque está falando de dinheiro. Então, quando está ocorrendo a privatização, quando se fala de dinheiro, é o que brilha os olhos dos gestores, né? Então, pessoal, é basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês, trazer um pouco aí da minha vivência que eu tive ao longo desses anos no saneamento. Eu quis trazer um tema para vocês que não é tão abordado dentro das salas de aula, e eu espero ter agradado aí, ter agradado vocês, ter trazido um tema relevante. Eu estou aberto agora para perguntas. Maravilha, Gabriel. Com certeza atendeu sim as expectativas e até superou. Foi pouco tempo de fala para você, considerando aí a qualidade do conteúdo apresentado, né? Eu queria fazer só um comentário, você citando a situação de Formoso, né? Um dos problemas do Tocantins não é nem só a gestão do próprio saneamento, de redes, né, de perdas, mas até vai mais básico, vai nos PMSBs, né? Porque poucas cidades, né, ainda hoje tem o PMSB ali elaborado, aprovado e ainda mais atualizado. Sim. Então, essa questão de perdas realmente é importante, essa gestão da eficiência operacional, né? E você tem, sim, algumas perguntas para responder, tá? O Marcos fez algumas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode abrir o microfone ou colocar no chat também, tá? O Marcos pergunta assim: o custo de implantação desses medidores de vazão são altos, no caso dos hidrômetros? Ele fala que imagina que sim, por conta das novas tecnologias, né, que estão surgindo. Assim, a implantação do medidor volumétrico, por exemplo, seria essa a pergunta? Isso, exatamente. Assim, esse medidor volumétrico que estão implantando hoje, ele tem um custo mais elevado para a companhia, porém, a vida útil dele é maior, ele é menos suscetível a fraudes. Então, esse custo dessa troca desse equipamento, por conta da empresa, acaba compensando, porque a gente acaba reduzindo aquela submedição que eu falei no começo. Então, se eu reduzo a submedição, eu consigo pagar meu equipamento aí no primeiro e no segundo ano. Então, apesar de ter um custo bem mais elevado, 3 vezes maior que o equipamento que era utilizado anterior, que era o velocimétrico, a gente tem uma viabilidade técnica e econômica para a implantação desse produto, entendeu? A gente, só para complementar, a gente tem uma série de produtos hoje que, por exemplo, tem um hidrômetro hoje no mercado que a gente consegue fazer o corte
abrir e fechar o registro do cliente de forma remota. A gente consegue enviar o sinal do volume micromedido de forma em tempo real aqui no computador, numa CCO. Então, já tem uma série de tecnologias muito avançadas hoje, porém que ainda não tem uma certa viabilidade financeira por serem tecnologias novas, mas no futuro, provavelmente a gente vai migrar. A gente tem um exemplo aqui na cidade de Buritirana, na cidade não, não sei se é povoado, no distrito de Buritirana, aí em Palmas, né? Eu acho que alguns de vocês conhecem. Lá foi executado um projeto piloto pela BRK na época eu acho que foi no ano de 2020 ou 2019, onde todo o sistema lá é telemetrizado em tempo real. Então, as pessoas lá em Palmas, eles conseguem ver em tempo real o consumo do cliente, se teve uma fraude, se não teve, se teve falta d'água. Então, já tem alguns projetos pilotos rodando por aí, mas essa tecnologia ainda é um pouco cara. Certo, Gabriel. Eu acredito que se refere também aos macromedidores ultrassônicos, né, que são realmente eficientes, mas um pouquinho caros atualmente. Antes de passar aqui para um comentário do Marcos, gostaria só de cumprimentar o professor doutor Ricardo César, né, que é o próximo palestrante, já se encontra presente na sala, tá? Só para situá-lo que está no lugar certo, professor. Eu estou aprendendo aqui, pode seguir. Certo. Então, Gabriel, o Marcos também comenta, se quiser acompanhar pelo chat, fala que a criação das DMCs é muito importante, né, para essa eficácia da distribuição. Atualmente, ele reside no Pará e observa que tem muita falha pela destruição de rede, furto e pouca qualidade nesse serviço, né, de saneamento. Complementando aqui a questão do Marcos, eu gostaria de citar também o exemplo de Porto Nacional, né, aqui no Tocantins, que é uma cidade com mais de 160 anos, né? E algumas das redes que ainda estão na cidade são constituídas por cimento amianto, né? Então, o material, além de ser obsoleto, né? E agora, né, proibido de exploração, né? No caso, está implantado já, não implicaria. Mas apresentam alto índice de perdas, né? Que é o que implica no índice geral da cidade, que aproxima ali, se não me engano, 40%, 40 e algum pouco por cento. Sobre a setorização também, achei bastante interessante, né? Como não temos mais perguntas, e gostaria que você, se fosse possível, que você explicasse de um exemplo, né, de alguma cidade que você trabalhou que obteve uma evolução relativamente grande quando você fez ali a setorização das redes, ou você viu algum caso que essa setorização foi feita, e observou-se uma evolução considerável ali na gestão da cidade. Eu fiz esse trabalho em Gurupi, eu comecei esse trabalho em Gurupi, mas eu acho assim que o case, assim, meu melhor case que eu tive a oportunidade de fazer foi em Formoso, como eu falei anteriormente, porque lá eu consegui abordar todas aquelas frentes que eu citei na minha apresentação de combate a perdas, entendeu? Então foi o trabalho mais completo que eu fiz e foi o trabalho que deu mais resultado. A setorização, por exemplo, lá a gente não tinha noção das zonas de reservação, as zonas de influência de registro de manobra. Então, quando tinha um vazamento, por exemplo, na cidade, o que acontecia? A gente fechava um registro geral e muitas vezes ficava a cidade toda sem água. E como eu falei, para tirar um vazamento, por exemplo, a gente tem que despressurizar a rede, dar descarga, esvaziar a rede. Então, o volume perdido era muito grande. Isso causava uma imagem negativa para a empresa, deixava o cliente mais tempo sem água. Então, quando a gente reduz esse volume chamado de volume operacional, que é esse volume que a gente tem que dar descarga para retirar o vazamento, e após a retirada tem que ser feita a limpeza da rede, então esse volume se reduz significativamente, com isso a gente reduz custo, né, de energia, de produto químico. Então, eu acho que esse foi o case que eu tive de mais sucesso, né, porque eu consegui abordar como todas as frentes, assim. Excelente, Gabriel. E ter essas aplicações práticas, né, esses resultados práticos é o que nos incentiva a sempre estar buscando melhorias para esse sistema e falar, não, isso foi apresentado aqui na palestra, mas tá, como eu posso fazer isso na prática? Será que dá realmente resultado? Então, ver um caso, assim, de sucesso, né, ter uma pessoa que faz isso na prática e vê o resultado, e gera resultado para uma empresa, né, é muito incentivador para nós. Então, Gabriel, gostaria de te agradecer, né, para não tomar mais minutos aqui seu,
e do Dr. Ricardo também pela palestra. Para mim, pessoalmente, foi enriquecedora, acredito que também para os presentes. Gostaria de agradecer em nome da equipe do PET, tá, pela acessibilidade que você teve conosco, pela prestatividade, né, pela humildade e pela apresentação, que foi de excelente qualidade, tá? Muito obrigado em nome da nossa equipe, tá? E passo para você as considerações finais antes de a gente iniciar com o Dr. Ricardo César. Eu agradeço também, muito obrigado, Thales. Obrigado pelo convite. Eu acho que eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de trazer um pouquinho assim da minha vivência para os colegas de engenharia, da engenharia ambiental, principalmente, que é o meu curso. E é muito bom ver também, como eu falei, eu gosto de incentivar, eu gosto de mostrar como é que está o nosso cenário. É muito bom estar compartilhando boas notícias de que o nosso cenário de saneamento está muito bom. Então, quem quer seguir aí essa vertente dentro da engenharia, para a felicidade de vocês, o mercado está muito bom. Eu deixei meu telefone lá no final da apresentação, meu e-mail, qualquer dúvida, podem estar entrando em contato comigo pelo LinkedIn. Eu estou aberto aí, viu? Muito obrigado a todos. E qualquer coisa, podem entrar em contato.